Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Geração D. Eu me chamo Kleber Tomás e vamos para mais um giro de notícia aqui do Geração D. Para quem está chegando agora, não conhece, o giro de notícias são as 10 principais notícias que rolaram durante a semana. Então a gente vem aqui, faz um pequeno comentário, mostra elas, faz o nosso debate aqui da nossa noite e esse é o quadro Giro de Notícias. Então, vamos lá começar o nosso giro de notícias dessa semana. Foi uma semana com não tantas movimentações importantes, foram coisas mais tranquilas também. A semana que antecede o carnaval tem essa característica de ser mais tranquila, mas teve coisas interessantes, coisas bacanas, alguns movimentos legais que a gente vai comentar aí e vai ver. O primeiro então deles, uma boa noite a todos também aí que estão chegando. Você que está lá no Instagram, lembra de compartilhar, dar o seu coraçãozinho, dá de monte lá, que ajuda a plataforma. Você que está nos outros canais, entram lá, compartilhem, dá o gostei, dá o seu... ou até o não gostei se não estiver gostando, porque isso é importante, ajuda a plataforma. E também lembrar a todos que temos o Padrim. Se vocês entrarem lá na descrição no YouTube, vai ter o Padrim, a parte de conteúdos exclusivos do canal. A gente vai ter acesso lá a conteúdos que só vão ser para os membros exclusivos do Padrim. Vai também ser feito ali cursos e algumas coisas para quem nos ajudar lá no Padrim. Então entre no Padrim, procurem lá Geração D 777 ou entre no canal do YouTube e clique lá embaixo na descrição, vai estar o link do Padrim, que isso nos ajuda muito. Então, indo lá para começar o nosso giro de notícias neste domingo aqui, muito chuvoso aqui, com muita chuva, muita tragédia acontecendo aqui no litoral de São Paulo. A gente vai até comentar no finalzinho aqui sobre o que está rolando aqui em São Paulo, que é uma das notícias de hoje. Mas vamos começar pelo início da semana. No início da semana tivemos essa notícia aqui. Essa notícia do pessoal do PT vai estar entrando aí com um projeto, uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para mudar o artigo 142 da Constituição. E aí vamos à primeira coisa, né? Diziam que o 142 não existe, que não existe. E para que essa alteração? Para que fazer essa alteração neste momento? Para que mexer se é algo que não existe, né? Então eu sempre disse aqui já há muito tempo que o 142 sim é constitucional, tem sua previsão no artigo, mas porém ele ia ser inexequível, ele não ia acontecer por diversos fatores que eu debati muito na época. Mas tá aí, a gente vê que o Partido dos Trabalhadores aí tem interesse, entende sim que ele tanto que querem fazer uma alteração. E qual que é essa alteração? Que essa alteração é a mais esquisita que eles querem fazer com o 142. Porque o 142, ele tem 3 artigos lá, ele tem 3 funções. Primeiro, o que é o artigo 142 que tanto falaram? O artigo 142 é o que define quais são as forças, o que é Forças Armadas e quais suas funções. Então lá estão 3 funções das Forças Armadas, que elas são permanentes, se dividem em Marinha, Exército e Aeronáutica, e que elas têm 3 funções. A primeira função é defender a pátria. Depois é a GLO, Garantia de Lei e Ordem. Por exemplo, como a gente viu lá no Rio de Janeiro, diante daquelas confusões, nós vimos uma aplicação de GLO. Então quando a gente vê muito na imprensa lá, o pessoal suscitando decretar uma GLO, que nem foi decretada uma GLO agora no Distrito Federal, depois dos atos de 8 de janeiro, aquilo é garantia de a lei e a ordem. Então quando há uma bagunça, há um excesso de crimes, há uma confusão, você decreta uma garantia de lei e ordem. O que o pessoal queria é a terceira função das Forças Armadas, que está lá, que é a manutenção dos 3 poderes. E esses 3 poderes podem ser convocados por qualquer um dos 3 chefes. Então assim, para garantir a harmonia constitucional, então entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, teoricamente, quando qualquer um deles estivesse avançando na sua função, essa função, qualquer um dos chefes poderia chamar para si, falar, olha, aquele poder está avançando nas medidas, está avançando nos seus atos, e eles iam atuar pontualmente para corrigir este avanço e retornar à normalidade e harmonia dos poderes. Então quando vocês verem lá GLO não tem nada a ver com o que foi pedido por algumas pessoas que faziam esse pedido. O Dr. Ives Gandra é um que defendia essa possibilidade constitucional, eu também defendo, entendo que sim, mas não vai acontecer.
E não aconteceria por diversos fatores, né? Que já foram discutidos na época. Então, com base nisso, vai ter uma alteração. E qual alteração que é crucial que o PT quer? Que aí sim é uma alteração perigosa. E eles estão usando a narrativa de 8 de janeiro. Para aquilo nunca mais acontecer, vamos alterar. Qualquer um dos 3 chefes, ou seja, o presidente do STF, que é o presidente do Judiciário, o presidente do Legislativo, que é o presidente do Congresso Nacional, no caso o presidente do Senado, ou o presidente da República, podem acionar um 142. Com essa PEC do PT, somente o presidente pode acionar. Então aí já não é um poder moderador, é uma imposição de força, uma imposição de violência. Então isso é uma PEC que a gente vai ter que lutar para não passar. Tá bem encaminhado de não passar, porque a gente consegue ter os votos para limitação. E essa PEC provavelmente não vai andar. Mas temos que ficar de olho, temos que ficar atento e fazer um esforço tremendo para ela não passar. Fazendo sempre aquela pressão com bom tom, educada, mas sempre ali fazendo as nossas críticas pontuais no que deve ser feito e cobrando nossos legisladores que não avancem, porque isso dá um poder supremo ao presidente da República, o executivo, não interessa quem for. Não é salutar, porque o que é bom é essa tripartição de poderes. O poder está dividido. Poder na mão de uma pessoa só, depende da pessoa que estiver lá, pode fazer um mau uso. Então a gente não pode nunca achar isso com bons olhos. Então a gente vai ter que se debruçar sobre isso, impedir que ela passe, mas ela não tem quase chance de passar, mas é importante estarmos atentos para esse tema aí. E indo mais para frente, temos também esta notícia, essa é interessantíssima, essa foi bacana, que é a participação do Ricardo Lewandowski num evento do MST. E por que ela é interessante? Isso fere a isonomia da magistratura, porque a magistratura, como ele sempre vai julgar, então a gente trazer o doutrinador Scalia, o americano Scalia, que era um constitucionalista muito respeitado lá nos Estados Unidos, ele falava que o magistrado ele se manifesta nos autos, ele não deveria ter manifestação em nenhum dos lados para não trazer essa insegurança, porque o MST vai ser e é alvo de ações no STF. Não é de bom tom você ver uma parte do processo. Me soa estranho, me parece esquisito ver uma parte de um processo confraternizando com a outra. Então que não possa acontecer, isso é normal. Os ministros têm sua vida particular, mas certas organizações, como por exemplo, eu vejo no começo do ano, eles participando de um evento nos Estados Unidos do LEAD, que é um grupo criado pelo ex-governador João Dória, eles indo lá dar palestra no LEAD. Eu acho esquisito, porque eu vejo de muito esquisito isso, porque qual que é o objetivo disso? Qual que é o objetivo de estar uma parte lá? Então se eu entrar com uma ação contra o João Dória, eu não tenho a confiança que o STF vai julgar com a mesma isonomia de que ele não tem relação íntima. Mas lógico, em algum momento todos os amigos dele, tem familiares, tem amigos, pode participar. Por isso que é importante, vai ser alvo de outra notícia, o juiz ele pode decretar ele mesmo, ele decreta suspeição. O que é a suspensão? Ele se decreta suspeito, ele fala, olha, eu tenho amizade, eu tenho envolvimento emocional, é uma causa que me interessa, eu tenho envolvimento emocional, eu não posso julgar. Aí ele é afastado daquele julgamento, o julgamento é passado a outro magistrado ou a outro juiz por conta desse envolvimento que ele tem com uma das partes. Então assim, isso é importante ter essa isonomia, ter essa liberdade de comportamento, porque traz uma maior transparência, traz uma maior qualidade para o julgamento. A gente não fica com essa insegurança. Porque quando a gente vê um ministro no MST, imagina eu ali, do agronegócio, precisando entrar com uma ação contra o MST lá no habeas corpus ou uma reintegração de posse, e vejo um dos juízes que pode julgar a minha ação num evento deles. É esquisito, é de mau tom, isso é proibido pelo CNJ, pelo Conselho Nacional de Justiça.
Porque a própria lei da magistratura diz como vai ser o comportamento de um magistrado, como deve ser esse comportamento, mais sóbrio, o juiz. E aí, para não parecer que nós estamos de pegação no pé de juízes, dos magistrados, nesse sentido, não é uma pegação de pé. É que o juiz ele já tem muito poder, a caneta dele já é muito pesada, ele tem uma decisão muito forte sobre a vida dele, para ele poder fazer o que ele quiser. Então ele já tem uma limitação pessoal por conta desse excesso de poder o qual ele tem. Porque ele decide sobre a vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu emprego. Ele tem muita decisão, uma decisão judicial tem valor de lei. Então ela é muito pesada, então ela deve ser muito limitada a atuação, o campo de atuação do ministro ali, ou de qualquer julgador, para poder ter essa sensação. E ele deveria, pelo menos, manter isso, né? Mas a gente vê que depois eu trago muito com o advento, eu vejo uma mudança na magistratura muito grande depois do advento da TV Justiça, que começou a transmitir, começou a inflar os egos. Aí eles começaram a não se preocupar tanto com as sentenças, mas partir mais para aparecer. Aí a gente viu aquelas discussões muito feias e horríveis dentro do plenário do STF, até com ofensas pessoais. E isso é muito ruim, né? Muito danoso para nós que queremos um judiciário isento, um judiciário sem... Lógico que eles são seres humanos, eles vão ter sempre algum posicionamento, mas o mais isonômico possível, o mais afastado da sociedade possível, né? Então é estranho ver isso, e aí a gente vem aqui trazendo uma outra notícia, que é a respeito da magistrada Ludmila Grillo, né? Que ela foi afastada das funções dela, ou seja, ela foi afastada como juíza, justamente por isso, por ela ter uma posição, ela demonstrou o posicionamento dela, ela fez muitas críticas, ela é uma magistrada de direita, e ela teve afastada porque ela teria envolvimento. Agora, o que me estranha é o seguinte, o CNJ pesa a caneta contra um magistrado que tem um comportamento pro lado da direita e não pesa a caneta para um magistrado do lado de esquerda. Porque acho sim que a Ludmila Grillo não devia dar as manifestações dela, eu acho que ela também deve se manifestar no processo, como também acho que o Ricardo Lewandowski não podia fazer essas manifestações, participar desses eventos, porque cai na mesma situação. Vocês imaginam o pessoal de esquerda caindo no julgamento da Ludmila Grillo. Ele vai ter a sensação, pode ser que ela não faça isso, mas ele vai ter aquela sensação que vai estar com alguém com viés contrário a ele. E a mesma coisa quando a gente vê da esquerda. Então assim, esse tratamento diferente que há me causa muita estranheza e vejo nada disso repercutir na mídia, porque juízes, quase todos os ministros do STF foram para os Estados Unidos no evento do LIDE, vão para o evento do MST, fazem jantarzinho com o advogado Cacai, participam de comemorações de posses de presidentes, sendo que estávamos dentro de uma disputa entre o ex-presidente e o atual, uma disputa jurídica. Então você vê lá os ministros nessa condição. Acho que não é de bom tom para a magistratura, entendo que não é bom para a magistratura, e acho que eles deveriam receber a mesma punição que a Ludmila. E a doutora, excelentíssima juíza aí, Ludmila, também deveria não mostrar o seu posicionamento. Eu acho que um posicionamento correto, a lei obriga, mas assim, também entendo como pessoal que o juiz ele tem que ser alguém sóbrio, ele tem que ser alguém um pouco apartado. É uma profissão muito difícil? É uma profissão ruim por causa desse apartamento social, desse distanciamento? Mas algumas profissões precisam disso. Igual a gente vê algumas profissões, por exemplo, um policial militar. Eu não acho que um policial militar pode estar numa balada à noite, não pode... por quê? Porque ele não pode se divertir? Não, ele pode, mas é perigoso. Ele vai estar bebendo num bar ali, e aí vem um ladrão. Então, assim, sabe, essas coisas, algumas profissões a gente tem que ter essa restrição. A gente tem que ter esse afastamento do convívio social por conta justamente do posicionamento como que a sua profissão pede, porque assim é muito estranho a gente imaginar que um juiz, um magistrado ou qualquer pessoa que tem essa responsabilidade, tem esse poder excessivo nas suas mãos, tá ali se envolvendo com partes, que nem o advogado Cacá, é um advogado muito
famoso por andar com ministros, por ter ministros nas festas dele. Então imagina um outro advogado ir lá entrar numa ação contra o advogado Kaká. Ele se sente que os argumentos dele não vão ser vistos da mesma forma, com o mesmo distanciamento. Então isso é um absurdo, isso é uma coisa que a gente tem que punir e se debruçar. Indo aí para nossa terceira notícia no mesmo sentido, tá essa aí que eu acho que é muito boa e esse é o caminho. Foi feito o pedido de impeachment por senadores do ministro Roberto Barroso justamente por isso, por ele não ter se declarado suspeito em algumas ações ao qual ele participou, que ele tem amizade sim com o Ricardo Zanin, que é advogado da parte do Luiz Inácio Lula da Silva e advogado de outras causas. Ele deveria se declarar suspeito e não fez, então estão fazendo pedido de impeachment. Eu acho que sim, esse é um pedido de impeachment justo. Eu acho que esse comportamento do Barroso e de qualquer outro juiz que se comporte assim não é bacana, não é correto e tem que sim ser punido. Primeiro que a LOMAN, a lei dos magistrados, obriga esse tipo de comportamento, obriga que seja tomada essa posição, mas também por uma aparência normal, para a gente também ter uma segurança e a tranquilidade que nossos processos lá vão ser avaliados da mesma forma. Porque senão é complicado a gente começar a imaginar que um processo vai ser visto de uma maneira por um ou por outro por critério de amizade, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui e dar uma olhada nos comentários. Dona Sônia Franco aqui. Tudo tem ônus e bônus. Na vida, juiz tem que ser imparcial. Agora, no Brasil, se for de esquerda, tá tudo bem. Exatamente, ele tem que ser imparcial, afastado da sociedade. Porque cabe o livre convencimento, né? A gente tem que imaginar que é levado uma tese de um lado e uma tese de outro por outro advogado, por meio do Ministério Público. E essas teses são embatidas e quem decide é o juiz. Então, se ele tiver um afastamento das partes, um afastamento social, a gente tem mais segurança que ele vai se ater aos fatos, aos argumentos, às peças, a tudo que foi trabalhado ali neste sentido, né? Então realmente é triste ver isso que foi muito debatido, né, na corte americana, a gente trazer aqui para o nosso dia, este comportamento, porque lá tem um comportamento muito respeitado nesse sentido de afastamento, de não envolvimento em questões aparentemente política, mesmo a gente sabendo lá que cada ministro tem o seu viés dividido, e por isso também que a gente bateu tanto na época das eleições a importância da eleição de alguém de direita como o Bolsonaro para indicar duas vagas, né? Porque, por exemplo, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber vão se aposentar esse ano e vão ser indicados mais 2 ministros da esquerda. Então era salutar a gente ter alguém de direita para indicar mais 2 ministros a respeito disso. Então, mas infelizmente as pessoas não pensaram por esse caminho, não pensaram dessa forma, e a gente vai ter que conviver com indicações até que podem ser muito longas, né? Porque estão dizendo 2 nomes aí, tanto do Zanin, do advogado Zanin, quanto da mulher do Caetano, não é do Caetano Veloso. Agora me fugiu o nome do cantor, um desses cantores de MPB, que também ela é muito nova, ela tem 38 ou 39 anos. E o Zanin também é bem novo, ele tem acho que 42, 43 anos. E eles vão ficar lá até os 75 anos dando as suas decisões, né? Então assim, é um período muito longo, por uma pessoa muito nova assim, também vejo com maus olhos, vejo de forma errada, porque é muito tempo no cargo mesmo a decisão. Então assim, isso diminui a chance das decisões serem reformadas, e elas precisam de tempos em tempos serem reformadas, porque a sociedade de 2003, de 94, de 98 não é a mesma de 2023 e nem será de 2030, de 2040. A gente vai num processo evolutivo, num processo comportamental, se diferenciando a cada geração, a cada passar de tempo, né? E aí outra notícia bacana, saindo um pouco do poder judiciário e vindo para uma das coisas que eu sofri muita agressão, então eu vejo com muita alegria esse documento. O Conselho Federal de Medicina, para quem não entende o que são os conselhos, nós temos algumas profissões no Brasil, algumas profissões regulamentadas. Então, por exemplo, nós temos o advogado, que é a OAB, o órgão federal dele, nós temos a medicina, os médicos, né? Então é o Conselho
Federal de Medicina ou regional, no seu âmbito regional, e no âmbito federal é o Conselho Federal. Temos o exemplo os fisioterapeutas, que é o CREFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia, o COREM, que é de enfermagem, entre outras profissões abarcadas, o CRES, que é dos corretores de imóveis, Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, é o COFES, que é o federal, e assim vai. Então, assim, eles são os responsáveis pelas suas profissões. E o Conselho Federal de Medicina emitiu um laudo, um documento, falando que as máscaras, com base em estudos, elas são completamente ineficazes para prevenir Covid-19. E eu falei isso muito porque acompanhei de perto essa questão do Covid, com muitos posicionamentos, muitos estudos falavam uma cueca na cara, um pedaço de pano, porque as máscaras que a gente tinha que usar era basicamente igual o tecido dessa camisa ou da toalha aqui, era a mesma coisa que passar a toalha e isso impedisse de pegar uma doença. E não é isso. Quem lida com IPI, eu já tive uma loja de equipamentos de segurança, o IPI é bem diferente. Por exemplo, se você pegar um tênis de corrida, ele tem características. Se você pegar uma bota tática, ela tem lá solado antiperfurante, que aguenta altas temperaturas, que protege, tem biqueira de aço, então é diferente. Então assim, e a questão das máscaras, eu fui um crítico e sou um crítico e sempre me rebelei a respeito delas, porque quando nós vimos a máscara mais eficiente, que é a N95, é o modelo, né, N95, que é qual os médicos, os enfermeiros deveriam pelo menos usar, ou usam, né, mas pelo menos deveriam, nós vemos que eles usando, se infectaram, tiveram acesso, tiveram a doença. Então imagina você com uma cueca, com a camiseta na cara, que você vai se infectar. Se ele com equipamento, com o EPI correto, se infectou, não era um tecido na cara que ia mudar, né? Mas foi criado isso e agora estão caindo as narrativas, né? A respeito disso, a respeito das vacinas, vários assuntos caminhando. Então eu vejo esse documento muito bom. Acho que agora as pessoas devem se debruçar quem sofreu algum constrangimento, porque durante a pandemia foi impedido de entrar em alguns lugares com máscara. Pegar esse documento e usar como base. E esse documento foi dirigido à Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, para pedindo suspensão do uso de máscara com base nesses estudos, né? E aí a gente começa a ver, né, que até agora não veio. Então é o negacionismo da ciência. Gostavam de chamar todos de negacionista. Mas e aí? E esse negacionismo? Esse negacionismo da ciência. Tá aí a ciência dizendo que não é máscara, que não precisa usar máscara, que a máscara não tem eficiência. Aí esse estudo eu relevo. Esse estudo eu não preciso ver, que aí eu não sou negacionista, né? Então acho que os Corona Lovers aí tem que começar a dar uma olhadinha mais com carinho nessas situações, nessa questão do Covid, porque a gente está podendo viver, ou já vivemos, um mal muito grande. A gente não sabe a respeito dos efeitos colaterais dessas vacinas, que sim, ainda são em caráter experimental, são em caráter de urgência. Nós não sabemos a quantidade de efeitos colaterais que podem ter. Nós não sabemos onde elas podem chegar. E com isso, trazendo a questão da vacina, essa notícia em respeito à liberdade, não que eu sou contra a vacina, eu sou a favor sim de vacina. Eu acho que a vacina testada foi respeitado todos os ritos, porque um rito de aprovação de vacina é muito grande. Para quem não conhece muito, a vacina, ela normalmente ela tem 5 fases. A vacina do vírus chinês que a gente usa aqui, ela está algumas na fase 2 e algumas na fase 3, ou seja, nem foi completado o estudo. E aí foi forçado as pessoas. E com isso a gente viu essa notícia muito bacana, que o governador Tarcísio de São Paulo, ele aprovou o fim do passaporte vacinal, ou seja, não pode ser mais cobrado o passaporte, não pode ser impedido o acesso das pessoas por conta desse passaporte vacinal, dessa questão das vacinas. Então isso é bacana, porque uma coisa que a esquerda fala, eu também concordo, o meu corpo é minhas regras, então eu tenho o direito de analisar o que eu ponho e o que eu não ponho no meu corpo. E se a vacina
é boa? Eu entendo que sim. Se a vacina funciona e ela é boa, eu tomei, eu estou imunizado. Eu não preciso que o outro tome, porque a vacina sempre foi um escudo. Então, que nem eu fui vacinado contra meningite, febre amarela, tétano, eu tenho meu quadro vacinal completo, menos a vacina do Covid. Eu não tomei vacina do Covid e não vou tomar e não tomo. Enquanto não for aprovada definitiva em todas as fases, eu não tomo. Essas vacinas me impedem que eu tenho um escudo no corpo, eu tenho uma proteção no meu corpo. Eu não me interessa se você aí do outro lado tomou ou não tomou. Você vai estar desprotegido. Então, se nós dois tivermos contato com o vírus, eu não vou me infectar e você. Então, qual que era o interesse em saber se a outra pessoa tomou ou não? Isso é ditadura. Isso aí é um avanço numa liberdade do seu corpo, do seu templo, porque o nosso corpo é o nosso templo. Você não respeitar desse jeito, o outro querer decidir o que você põe no rosto, o que você não põe, o que você usa, o que você deixa de usar. Se fosse algo para matar o vírus, aí sim, até a gente podia se debruçar e entender esse lado, né? Fosse um remédio que matasse. Você é obrigado a tomar porque você está com o vírus para você não ficar disseminando. Aí tudo bem. Agora a vacina é um escudo individual, igual você usar um colete à prova de bala ou um carro blindado. Então se eu tô com o colete de prova de bala aqui, eu tomar o tiro, o tiro não vai entrar no meu peito. Você que está do meu lado, se tivesse um colete, você vai tomar o tiro. Então é uma decisão sua se vai estar com o colete ou não. A minha proteção não se estende a você. Então esse conceito que foi passado aí, que é uma questão social, não é uma questão. Não é porque isso é uma questão minha, eu posso. Aí falaram, e aquelas pessoas que não podem tomar vacina? Essas pessoas que não podem tomar vacina, não é eu tomando vacina que vai causar a proteção dela, porque o vírus vai continuar existindo como sempre existiu. Todo vírus que vem, ele perdura o tempo que for, ele passa, ele não some, ele não vem do nada pro nada, ele vai evoluindo, ele vem, chega até ter contatos com seres humanos, ele fica aí por tempo indeterminado, o tempo que ele existir. Então, indo mais para frente, a gente teve agora saindo da área da saúde, desculpa aqui que teve um erro na minha notícia aqui, mas vamos sem a notícia em si. Vamos aqui de forma oral. O que foi? O Flávio Dino revelou suas informações, o que esse recadastramento era, né? O tal do recadastramento de armas que já estavam registradas no Exército e na Polícia Federal, tinham que fazer um recadastramento. Isso é para tal recompra, para dimensionar a recompra. O que é isso? É confisco, então é confisco do seu patrimônio. E para você que aí às vezes não tem arma de fogo, não conhece ninguém que tem, fala, isso aí é problema seu. Gente, se inaugurar o confisco de arma de fogo, que é, em síntese, ele é um objeto e um patrimônio seu, o que impede de ter um recadastramento e um confisco de carros? O que impede de ter um recadastramento e um confisco de bicicleta? O que impede de ter um recadastramento e um confisco de imóveis? Nada, porque se está entrando nessa propriedade específica, o que difere uma propriedade de outra? Nada. Então tudo pode acontecer, então a gente tem que ficar muito de olho. Aí a notícia que eu tinha trazido era o Coronel Telhada, que assinou o PDL para derrubar os decretos do Lula. Isso está caminhando bem, estamos fazendo uma política boa, peço que apoie. E sempre falo, se puder lá, entra no ProArma, se filie, porque isso é uma coisa importante para a nossa sociedade, dá um poder para essa associação que faz muito, presidida ali pelo Dr. Marcos Polon, dá um poder de discussão, de impedir esses avanços, porque começamos pelas armas e terminamos nas vidas. É assim que toda ditadura vai, né? Ela vai avançando, e ela só vai começando por um. E aí aquela velha anedota, né, que o pessoal fala, mas não é comigo, até o dia que ele bate na porta, agora é com você. Então tudo que está acontecendo com o outro, se fere direito, você tem que intervir, porque senão vai bater na sua porta e vai vir falar contigo. E ainda nesse sentido, também aí tivemos essa semana a indicação aqui de André Siciliano. E aí quem é André Siciliano, que foi indicado aí para Carreta Furacão, pro pessoal do governo aí do Nair? Lembra uma tal de rachadinha que acusaram o senador Flávio Bolsonaro e aí ele conseguiu lá o arquivamento? E sim, todo o processo se arquiva, o processo não se extingue, ele arquiva, ou com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, todo o processo é arquivado.
Ele se extingue com o arquivamento. O processo ele não acaba por si só, ele se extingue com o arquivamento. Então ele foi arquivado por falta de provas de rachadinha. Quem que era o líder dessa lista? Esse senhor aqui, ó, que está aí com vocês, esse senhor aí, ele era o principal, o homem que mais fez movimentações financeiras atípicas da lista. Não sei quantos milhões, esqueci de anotar aqui, cometi um erro, peço até desculpa por esse erro. Ele era o que presidia. E aí o mais bacana, quando eu fui tentar levantar esse valor que eu acabei esquecendo de... Fiz uma pesquisa e convido todos vocês que estão aqui, que não tiverem no celular, peguem seu celular agora e digitem no Google rachadinha. A primeira notícia de dia vai ser do Flávio Bolsonaro, de um dia, de 2 dias. Ou seja, a imprensa, o consórcio requentou notícias do Flávio Bolsonaro, fizeram uma movimentação jurídica inexistente para pôr na notícia, para essa notícia de realmente esse cara, que quando a gente pusesse rachadinha devia aparecer o rosto desse senhor, não aparecesse. Então veja o consórcio como ele manipula a informação, como ele detém a informação para ele. Eles requentaram notícias, e aí eu vou fazer aqui para vocês, ó. Aqui, vamos ver se a gente consegue ver aqui. Olha lá, na primeira do Google aqui, ó, você gira, ó, só o rostinho do Flávio Bolsonaro. Só o rostinho do Flávio Bolsonaro. Aí só aqui embaixo, ó, quando a gente põe aqui rachadinha, a gente, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui na tela do computador para vocês, para ficar melhor, porque eu achei isso aqui de um absurdo, que nós devemos fazer isso, ó. Vamos aqui ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui para vocês, só um minutinho. Para vocês verem que absurdo, né? Que coisa. Ah, eu consegui aqui, ó, legal. Então, ó, vamos lá, vai estar na tela agora. Olha que interessante. Olha que bacana aí, se vocês puderem acompanhar. Tá aqui, ó, rachadinha. Digitei no Google aqui, ó, rachadinha. Olha as notícias, senhor Flávio Bolsonaro, tudo aqui. E aqui, ó, no segundo plano, quase no final, para ver mais notícias, que tá aqui o André Siciliano, que está na mesma lista que o Flávio, só que o Flávio bem lá pro final e conseguiu justificar as suas... Conseguiu justificar os suas movimentações, mas este senhor ainda não, ele está investigado. Ele aparece aqui bem no final, e é só a Jovem Pan. Aqui Estadão, só quem é tal, bem triste. Você põe rachadinha, tá aqui, ó. Notícias de 2 dias atrás, ó. É impressionante, né? É uma coisa de ver. É um movimento da mídia. Esse é o absurdo a gente ver isso da mídia, a gente vê isso acontecer. É muito triste, é muito... A gente imaginar que o jornalismo parou dessa forma, né? Caminhou para isso. É muito... Nossa, para mim é uma coisa assim que eu fico revoltado. Porque muitas pessoas só têm acesso a essas mídias, né? Conseguem ter acesso dessa forma à informação. Então veja como é importante nós estarmos divulgando isso aí. Falando e não se calar. Eu recebi algumas mensagens hoje, até fugindo um pouquinho do giro de notícias, de pessoas que acompanham aqui o canal, que estão sofrendo um pouco de uma tentativa de calarem elas, com ameaça, com insultos. Gente, se vocês estão sofrendo insulto, é que vocês têm que falar mais, não parem de falar, mas não fale para aquele cara que está te insultando, é que ele não tem argumento. Então quando ele começa a falar, eu tenho nojo de você, eu tenho nojo das políticas, ele é um imbecil, que ele não tem argumento para te contrapor. Mas continue falando, cada vez que te agridem, falem mais. Esse é importante, assim que a gente vai conseguir manter a nossa democracia assim. Toda vez que querem calar, a gente dá um passo em contrário, a gente fala mais. Porque é assim que a gente mantém o equilíbrio do poder. Toda vez que querem entrar num direito nosso, a gente avança
mostrando que esse direito é muito importante. Por exemplo, o americano ele preserva, na sua segunda emenda, ele tem o direito de ter e portar armas, na segunda emenda da Constituição. Ou seja, o segundo artigo da Constituição, a Constituição americana só tem 12 artigos, para quem não tem conhecimento, e ela é hierarquizada. Então, o primeiro artigo é o mais importante, o segundo é o segundo mais importante, o terceiro e assim sucessivamente. Então, o primeiro artigo é a liberdade de expressão. E o segundo é o direito de ter e portar armas para garantir o primeiro. E o americano, toda vez que a gente vê lá um movimento do pessoal da esquerda querendo restringir o direito de comprar e ter armas, eles vão às lojas, compram muitas armas, compram muitas munições e mostram, olha, a gente quer muito isso. E isso funciona muito bem. Então a gente deve fazer isso em todo o direito. Você que está sendo aí agredido, se mostre mais. Estão dando opinião, estão calando a gente? Vamos lá. Eu comecei esse canal justamente por isso. Estou vendo um monte de patriotas se calando, se amedrontando, e agora que eu falo mesmo. Agora que eu começo a falar, porque para mim é muito importante a minha expressão, a minha opinião. Então agora que eu vou falar mais, porque estão querendo fazer me calar os outros. Então aí que eu vou mais para frente. Então toda vez que avançarem na sua direção, você dê um passo à frente. Esse é o caminho. Mas também não fique discutindo com imbecil, com idiota, porque se o cara tá no ponto de agressão verbal, é um imbecil, ele já não tem argumento, ele já está derrotado por si só. Mas continue falando e não pare de falar e não se amedronte. E não pare de falar no minuto, porque quanto mais a gente fala, mais a verdade aparece. E isso é importante. E aí, continuando o nosso giro de notícias, a notícia que teve essa semana foi o envio de microchips de celular, chips de celular, para os Yanomamis, para quem ia trabalhar lá na região dos Yanomamis, né? Que eles estavam sofrendo. E esses chips merecem explicação, porque lá não tem sinal de celular. Lá o que funciona é sinal de satélite, celulares de satélite, que funciona através direto de satélite, não esse nosso convencional. Satélite, o nosso não é por satélite, o nosso é através de repetidoras. Essas antenas que a gente vê na rua, eles vão repetindo sinais e lá não pega sinal de celular. Então, e o custo desses chips? Foram mais de 1.000 chips. Da onde saiu esse dinheiro? Então, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conhecido aí como príncipe brasileiro, né? Porque se a gente tivesse continuado a monarquia, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança seria o príncipe do Brasil neste momento, ou até o rei, porque o antecessor dele já não tem mais vida, então ele provavelmente seria o rei brasileiro. Está pedindo, como deputado federal, está pedindo essas explicações e acho muito bom, porque isso é um desperdício de dinheiro para fazer mídia, para fazer pirotecnia na mídia. Pega um monte de chip de celular que não serve para um lugar que não pega sinal de celular. Para que gastou esse dinheiro? Juntava esse dinheiro de chip para outras coisas, para outras medidas mais importantes, né? Mais efetivas, que resolvessem alguma coisa. Mas é esse aí, né? É a hipocrisia tomando conta. É a cara desse governo, o governo da hipocrisia, da lacração, né? O importante é lacrar, é fazer um movimento que faz uma lacração. E indo aqui para a última notícia, uma notícia muito triste, que eu não gostaria de estar dando essa notícia, é o que está acontecendo aqui no litoral de São Paulo. As chuvas estão castigando o nosso litoral. Tem cidades aí verdadeiras com ilhadas, pessoas sofrendo. Convido a todos que fazem parte dessa live aqui, que acompanham esse canal, procurem os meios de doação que possam doar. Ou se você tem condição física de ir lá ajudar, procure o governo, os canais do governo, como é que você pode estar ajudando. Vê grupos de ONGs que estão indo lá com jipes, com barcos ou com qualquer outra maneira para prestar ajuda. E eu trouxe aqui alguns números, né? A gente teve aqui, ó, Bertioga, 683 milímetros de chuva, é uma chuva absurda em poucas horas. Guarujá, 395, Santos, 232 milímetros, São Vicente, 194, Cubatão, 117 milímetros, Praia Grande, onde eu estou, onde eu moro, 209 milímetros, Mongaguá, 112, Itaém, 94, Peruíbe, 98, Ubatuba, 355, Caraguatatuba, 234, Ilhabela, 337 milímetros, São Sebastião, 627, né? Sendo que a região de São Sebastião e Ilhabela são as mais atingidas. E Bertioga aqui também do ladinho, que Bertioga faz parte da Baixada Santista, né? Então aqui, dessas cidades aqui, a Baixada Santista, para quem não conhece, é Bertioga, Guarujá, Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itaém e Peruíbe. Então todas essas cidades aqui, elas compõem a Baixada Santista.
Da Baixada Santista foi a Bertioga a mais atingida, mas o litoral norte, por questões geográficas lá, questões de ter deslizamentos, de ser mais próximo à Serra do Mar, de ser mais próximo ao litoral, eles estão sofrendo muito. Tem muita gente desabrigada, palmando nos morros, tem muita gente sofrendo, então procurem fazer a sua parte. Eu ainda não tenho nenhuma ONG aqui certo, estou procurando qual. Então não achei até a hora de fazer aqui o giro de notícias, mas se eu conseguir achar amanhã, eu vou indicar a vocês. Mas entre em contato com o governo do estado de São Paulo, pelas redes sociais, o Capitão Derrite, o próprio Tarcísio. Entre lá e veja o que vocês podem fazer, convido a fazerem, porque está muito triste a situação está muito grave, grave mesmo. Vou até passar um vídeo aqui mostrando, acho que é Juqueí, para vocês terem uma ideia como tá feio. Então vamos orar por essas pessoas, vamos poder doar o que a gente puder de alimento, você que tiver um pouco mais de alimento, água, porque a situação foi muito feia, foi uma chuva intensa, foi a primeira frente fria que atingiu o litoral esse ano, né? Foi a primeira frente fria do ano, então assim, a gente vinha de uma massa de calor gigantesca, muito quente mesmo esses dias. E aí quando entrou a frente fria causou esse fenômeno de chuvas muito fortes mesmo. Então, pessoal, em mais de notícias foi isso, esse é o nosso giro de notícias. Vou passar agora aqui um videozinho, encerrar o nosso giro de notícias com esses vídeos para vocês verem como tá. Agradeço a todos a presença, convido para amanhã às 22 horas estarem aqui comigo com live. Amanhã a gente vai debater um tema social, vamos sair da política e vou trazer o debate sobre o carnaval. Vamos bater um papo filosófico aí sobre carnaval, sobre essas posturas no carnaval. Vamos falar sobre ele, já que nós estamos aí diante desse carnaval. Então eu vou fazer amanhã uma live diferente, falando de comportamento. E convido a todos que estão aqui comigo até esse horário. Vão ver amanhã às 22. Vamos bater esse papo do carnaval. Não é cagar regra, é só trazer reflexões, trazer uma visão e a gente melhorar a nossa visão. Então, gente, por hoje é só. Esse é o nosso giro de notícias. Então, lembrando que amanhã tem live às 22 horas para debater sobre o carnaval. Procurem ajudar nós daqui do litoral. O pessoal do litoral tem muita gente sem água, sem luz, desabrigado, precisando de alimento. Então ajudem essas pessoas. Essa região está precisando de ajuda. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Agradeço vocês de estarem aqui num domingo de carnaval à noite aqui batendo esse papo. Peço que esperem para ver os videozinhos, ver o videozinho final. E lembrando sempre, gente, desistir não é uma opção. Retroceder jamais. Eu acredito na vitória. Se a gente seguir confiantes, resiliente, a batalha é longa, dura e árdua, mas ela vem com uma vitória bela no final. A gente vai vencer, é só sermos resilientes. Então, gente, eu vou pôr o videozinho aqui. Já me despeço. Uma boa noite, uma noite abençoada para vocês. E amanhã, às 22 horas, vamos estar aí batendo um papo sobre o carnaval. Então, gente, tchau, tchau. Até mais. Até amanhã. Opa, só um minutinho aqui que deu ruim aqui no vídeo. Aqui eu vou ter que mandar de novo aqui. Só um minutinho, gente. Foi mal. Mas ao vivo tem esses lances, né? A gente quando tá ao vivo é fogo. Até que o coisa falava, ô louco, bicho, ao vivo se vira nos 30. Então deixa eu ver aqui que o meu vídeo sumiu. Vou ver se eu consigo aqui trazer ele aqui rapidinho. Vamos ver se ele vai agora. É, pessoal, acho que o videozinho não vai mesmo. Deixa eu ver se eu consigo pôr o vídeo. Essas coisas acontecem, gente. Essas coisas às vezes rolam, né? Eu tentei deixar aqui prontinho, mas não consegui.
Agora foi. Deixa eu pôr aqui. Gente, agora deu certo aqui. Eu vou pôr de novo aqui pra vocês. E já me despeço aqui. Uai, seu app de vídeos curtos.